Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 12, e nós vamos ler um trecho um pouco longo, de versículo 13 até versículo 34, por isso nós vamos ler responsivamente, vocês vão me ajudar. Então eu vou ler o primeiro versículo, vocês leram o versículo seguinte, e assim que nós vamos revisando até chegar ao versículo 34, e daí versículo 34 nós vamos ler todos juntos. Então, quantos já acharam seu lugar, diga amém. Amém. Lucas capítulo 12 e versículo 13. A palavra de Deus diz: E disse-lhe da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerais os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e traça não rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
Oremos. Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela bênção de estarmos aqui nessa noite, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Somente Tu és digno de todo louvor, honra e glória, e nós rendemos a Ti toda glória devido ao Teu santo nome, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor, com Teu Espírito Santo, nos enche, fale conosco através da Tua palavra, e que o Senhor alcance aquele coração que está mais distante do Senhor, para que venha se render a Jesus e receber a Tua salvação. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podem se sentar. Eu quero falar nessa noite sobre nosso tema, o coração enganado. O coração enganado. Como a palavra de Deus diz aqui em versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus, ele dá uma das suas mais duras declarações sobre um homem, quando ele chamou esse homem louco. A Bíblia diz que foi próprio Deus que chamou ele de louco. Veja o versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então quer dizer que foi loucura o que esse homem fez. Não foi loucura o fato que ele preparou para o seu futuro. Realmente, em verdade, todos nós devemos tomar as providências para preparar para o nosso futuro. Então, na preparação do futuro não tem nada demais. Mas a loucura que ele fez, enquanto ele estava preparando para o seu futuro, ele esqueceu de Deus. Deus não estava na história. Deus não estava nos planos da sua vida. Deus não estava no meio do seu plano para o seu futuro. E aí a Bíblia chama ele de insensato, ou louco, um homem que passou a vida inteira ajuntando tesouros para si, mas que na verdade não lembrou da sua vida para com Deus. E realmente nós podemos ver, hoje em dia, não são poucos os exemplos das pessoas que esquecem de Deus. Não são poucos os que têm invertido a ordem das coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que é secundário, muitas vezes, se torna primário. Então, pelo menos deveria ser que nós devemos dar um espaço para Deus em nossas vidas, mas muitas vezes as preocupações e os afazeres e a correria do dia em dia, então tudo isso e muito mais tem tirado o foco de Deus na vida das pessoas. E não somente isso, quando nós valorizamos e priorizamos tanto aquilo que é no secundário, de uma certa forma, é como que estivéssemos dizendo para Deus, quando der, eu vou dar prioridade para o Senhor. Esse homem, o Senhor chamou ele de louco. Infelizmente, esse homem, o homem dessa história, ele esqueceu do principal da sua vida. Esse homem, ele não foi errado de cuidar da previdência, mas ele se deu mal porque ele deixou Deus ao lado de fora. Ele teve um coração enganado. Ele foi enganado. Como a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes nós, seguindo o nosso coração, acaba nos enganando. Nós podemos ver através da vida desse homem que ele se achava autossustentável. Então ele tinha atitude, come, bebe, alegre-se, porque amanhã morreremos. Então ele não tinha a preocupação, ele tinha tudo que ele queria, ele estava bem de vida, e ele pensava que não precisava de mais nada, e muito menos ele pensava que não precisava de Deus. Mas ele mal sabia que naquela noite, quando ele estava tomando as decisões para o futuro da sua vida, que a sua vida ia ser cortada, que Deus cortou a vida dele. Em verdade, nenhum de nós sabemos quando nós vamos morrer. Então, todos nós devemos entender que essa vida é passageira. Às vezes nós pensamos, é somente o velho que morre, mas realmente eu tenho feito muitos velórios e muitos funerais para muitos jovens. A maioria são para jovens.
Então nós devemos pensar duas vezes, né, antes de confiar somente nos nossos bens materiais e esquecer de Deus. Tem certas coisas que o dinheiro não pode comprar. Então o dinheiro pode comprar uma cama, mas o dinheiro não pode comprar paz. Eu lembro, recentemente, eu estava lendo sobre o fim da vida de um homem, um dos homens mais ricos do mundo, né? De Steve Jobs. Steve Jobs, graças a ele, nós temos o iPhone, nós temos o iPad, nós temos o MacBook, e nós temos vários bens, né, que nós usamos de hoje, porque foi ele que inventou essas coisas. Mas quando ele estava no leito da morte, relativamente jovem, né? Tinha 50 e poucos anos de idade, e ele estava na beira de morte, e ele falou essas palavras, né? Eu cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido símbolo de sucesso. Mas ele diz, no entanto, além do trabalho, eu tenho pouca alegria. Sabe qual é a cama mais cara do mundo? A de um hospital. Se você tem dinheiro, você pode pagar alguém para dirigir seu carro, só que você não pode pagar alguém para sofrer a sua doença. Infelizmente, esse homem, ele juntou muitos tesouros aqui na terra, mas ele esqueceu Deus na sua vida. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar uma família. O dinheiro pode comprar uma prostituta, mas não pode comprar uma esposa. O dinheiro pode comprar uma festa, mas não pode comprar a felicidade. Tem muita gente que tem festa, mas são infelizes. Eu lembro, uns anos atrás, eu tinha oportunidade de fazer a visita lá em São Paulo, na casa do Pelé. O Pelé, o antigo jogador de futebol. E eu, junto com o pastor Lorinaldo e meu filho, nós fomos almoçar na casa dele. Ele não estava em casa, infelizmente. Mas quando nós chegamos lá no apartamento, então nos 2 últimos andares daquele apartamento, o último andar do apartamento era só um salão cheio de troféus e prêmios que ele tinha recebido na sua vida, na sua carreira. E daí nós ficamos na sala e a esposa dele, na época, a Síria, nos chamou e a mãe dela estava ali e nós almoçamos com ela. Mas ela falou uma coisa, quando eu estava ali pensando, toda aquela riqueza, a fama e respeito, né, ele tem de todos os brasileiros, verdade de todo mundo, né, ele é conhecido no mundo inteiro. Mas ela falou uma coisa que marcou comigo, ela falou, eu quero pedir vocês orar por meu marido, porque ele é o homem mais miserável do mundo. E aí fiquei pensando, mas o homem, ele tem sucesso, ele tem dinheiro, ele tem respeito, ele tem tudo que essa vida oferece. Como pode ser? Como ele pode ser o homem mais triste, segundo ela, no mundo? Foi numa época que ele estava passando por problemas com seu filho, Edinho, que estava preso, e ele estava passando por depressão. E nós tivemos a oportunidade de deixar a Bíblia e também aquele livro do pastor José Infante com ele, para ele ler e conhecer o caminho para a felicidade. Mas o dinheiro pode comprar uma festa, mas não pode comprar felicidade. O dinheiro pode comprar remédio, mas não pode comprar saúde. O dinheiro pode comprar livros, mas não pode comprar sabedoria. O dinheiro pode comprar companheiros, mas não pode comprar um irmão. Então, o dinheiro pode comprar muita coisa, mas esse homem, ele viu que o dinheiro não podia comprar ele mais um dia de vida, porque naquela noite ele faleceu. Naquela noite, Deus falou para ele, louco, você está louco, você está esquecendo o principal da sua vida. E essa noite, você vai morrer e comparecer perante Deus. Ele era autossuficiente, mas também era autoconfiante. Quantas pessoas no mundo são assim, confiando em si mesmos, vivem como se fossem nunca morrer, mas na realidade é que um dia comparecerão perante Deus. Todos nós vamos morrer um dia. Autoconfiança,
pensa que não vai prestar contas para ninguém. Eu lembro daquela história do Titanic, aquele navio, na época era o maior navio de passageiros do mundo. E dizem que quando eles construíram aquela coisa, era impossível afundar aquele navio. E daí no dia, quando estava sendo inaugurado, foi feita uma entrevista com o construtor, o engenheiro. E daí a repórter fez a pergunta, o que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente a respeito da segurança do seu navio? E o homem respondeu a essa repórter dizendo, minha filha, nem se Deus quiser, ele tomba o meu navio. E todos nós sabemos qual foi o resultado, Então, muitas pessoas, foi o maior naufrágio da história, onde que morreu muita gente. Uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que realmente pensava que não precisava de Deus. O Tancredo Neves foi eleito como presidente. E na eleição ele disse, se eu tivesse 500 votos do meu partido, nem Deus me tiraria da presidência da República. E de fato ele conseguiu os votos, mas ele não assumiu a presidência, porque ele morreu antes da inauguração. Então, há muitas pessoas autoconfiantes. Esse homem, ele confiava em si mesmo. Ele pensava que não precisava de Deus. Ele esqueceu de Deus. E por isso Deus chama ele de louco. Porque ele levou a sua vida inteira tão envolvido com as coisas do mundo que esqueceu de Deus. O Alexandre, o Grande, o rei da Grécia, ele conquistou quase o mundo moderno naquela época. Mas ele morreu com menos de 30 anos de idade, por causa de cirrose de fígado. Ele era bêbado, ele era alcoólatra. Então ele podia conquistar reinos, mas ele não podia conquistar a bebida alcoólatra. E ele morreu, e muito menos ele conseguiu conquistar a morte. Pessoas que esquecem de Deus. Esse homem esqueceu que um dia ele iria morrer. Como a Bíblia diz em Romanos 1, versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Então vamos prestar contas perante Deus. Então esse homem, ele representa um coração enganado. E quantas pessoas estão enganadas por seu próprio coração? A Bíblia diz em Obedias 1, versículo 3, a soberba do seu coração te enganou. Então nós precisamos de aprender dessa história que realmente a vida é passageira. Veja o versículo 15, a Bíblia diz aqui, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Essa vida é passageira, como diz em Tiago. O Tiago diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Essa vida é passageira. Nós sabemos da hora que nós vamos partir desse mundo e entrar na eternidade. Quando eu estava fazendo faculdade, eu trabalhei numa empresa, e naquela empresa eu estava começando, e pagando faculdade, então não tinha muitas condições, então eu andava de bicicleta, para o meu trabalho. E eu lembro uma vez que eu cheguei no trabalho e deu um temporal, choveu muito naquela noite, e a caminho para o trabalho furou o pneu da minha bicicleta. E daí eu cheguei, bati o cartão, trabalhei 8 horas, depois, na hora de ir embora, eu fiquei pensando o tempo todo, naquela época, eu estava aprendendo a orar, era novo convertido, eu estava pedindo, Deus, me dá um meio pelo qual eu posso chegar em casa, me ajude. O tempo todo eu estava pensando, como que eu vou chegar em casa? Daí, quando eu estava indo embora,
o dono, né, da empresa, um senhor velho, um homem milionário, verdade, ele tinha visitado a empresa naquele dia, e ele era um homem simples, né, um homem assim que conversava com a gente. E eu estava indo embora, eu bati de frente com ele, ele me cumprimentou, eu conversei com ele, e ele falou, onde está indo? Eu falei, eu vou ter que empurrar a minha bicicleta para casa. E aquele homem falou, não, eu vou te dar uma carona. Ele tinha um carrão, né? Ele falou, você pode botar a bicicleta na porta-mala, eu te levo para casa. Falei, tudo bem, né? E daí eu entrei no carro dele, o carrão, né? E daí a gente foi indo para casa, conversando o tempo todo. E ele me perguntou o que eu estava fazendo com a minha vida. E daí Deus abriu a oportunidade de falar daquele mesmo testemunho que eu falei para vocês. Como que Jesus salvou a minha alma e mudou o rumo da minha vida. E daí eu expliquei para ele que Deus fez na minha vida. E quando nós chegamos na minha casa, ele estava prestando tanta atenção, ele não queria despedir até que terminasse a história, né? E daí eu continuei a história, terminei, e eu falei para ele, o senhor não gostaria de conhecer Jesus como Salvador? E esse era um homem, era o meu patrão, era um homem milionário, um homem bem de vida. E ele olhou para mim e ele falou, rapaz, você me deu muita coisa para pensar. Ele falou, eu vou pensar nisso. E quem sabe eu tomo essa decisão. E daí eu voltei, fui para minha casa. O dia seguinte, quando eu cheguei na empresa, a empresa estava fechada. E tinha uma placa na porta, anunciando a morte do dono da empresa. Aquele homem sofreu ataque cardíaco naquela noite, enquanto ele dormia. E ele faleceu naquela noite. Pode ser que a última pessoa que conseguiu falar com ele, né, Deus me permitiu. E espero que ele tomou a decisão, mas naquele momento me fez refletir como a vida é passageira. Não sabemos quando é a última vez que nós vamos ver uma pessoa, pode ser que esse culto nessa noite é a última oportunidade que você tem. É a última vez que você vai ouvir a mensagem do Evangelho. Nós temos que entender que a vida é passageira, como o Tiago diz, é como um vapor que aparece e desvanece. E uma outra coisa que nós vimos nessa história é que a morte é certeza. É uma certeza. Veja aqui, em versículo 19, a morte é uma certeza. Como diz o versículo 19, direi, a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a sua alma. E o que tens preparado, para quem será? O que vocês têm preparado, para quem será? Ele preparou tudo, mas ele não preparou para a morte. Ele não preparou para a eternidade. Ele não preparou para um encontro com Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O que esse versículo quer dizer? Que há um dia ordenado que cada um de nós vamos morrer. Então no dia da sua morte, pode ser que é diferente do que o dia do seu esposo, da sua esposa, mas cada um de nós temos um dia ordenado que nós vamos partir desse mundo. Portanto, a importância de preparar para a morte. Depois da morte é tarde demais de nos preparar. Nós devemos estar preparados para comparecer perante Deus. Esse homem, ele nem pensou que ia encontrar com Deus naquele dia, mas naquela noite ele morreu. E nós não sabemos quando, mas todos nós vamos morrer e dar conta perante Deus.
A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 12, que a morte é uma certeza, porque a Bíblia diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós somos herdeiros da natureza pecaminosa. Não há nenhuma criança que você precisa sentar com aquela criança e ensina aquela criança, é assim que você fala mentira. É assim que você rouba. É assim que você desobedece os seus pais. É assim que você responde quando seus pais pedem alguma coisa de você. Você não precisa ensinar essas coisas. Não, nós fazemos por natureza. Não? Nós temos uma natureza pecaminosa. O que nós precisamos ensinar para os nossos filhos é assim que você faz o certo. Né? É assim que você fala a verdade. É assim que você obedece. Então, por natureza, nós pecamos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, tem pessoas que tentam evitar a morte a todo custo, mas não é possível. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, você recebe salário quando você trabalha, porque você merece aquilo. E que nós merecemos por causa dos nossos pecados é a morte. A morte é uma certeza. Então, tem um ditado árabe que diz que morte é um camelo preto e um dia ele virá ajoelhar-se na porta de cada pessoa. Tem um ditado americano que diz há duas coisas que a pessoa jamais pode escapar, que são a morte e os impostos. Né? É muita verdade com isso. Então, a morte é uma certeza. Então, hoje, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado muito. Né? Até recentemente alguém mandou uma palestra, né, que o nosso presidente Temer estava dando, e até o presidente diz que logo vai chegar a expectativa da vida do brasileiro em 140 anos, né, de idade. Eu fiquei pensando, poxa, é mesmo, né? Vai chegar a 140 anos, daí ele deu, né, a propaganda para aumentar a idade de aposentadoria, né? Então, porque a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, então nós temos que aumentar a idade, né, que vai aposentar-se. Mas realmente, a morte é certeza. E mesmo que você procura escapar, mesmo que você procura evitar, um dia acontecerá. Pessoas tomam vitaminas, pessoas fazem academia, pessoas fazem tudo, né, para evitar a morte, para cuidar da saúde. Tem um homem que se chama Harry Covey. E o nome dele está escrito no livro de recordes, né, de Guinness. Por quê? Então, Harry Covey evitou a morte 172 vezes. Então, quer dizer, 172 vezes ele sofreu ataque cardíaco, e ele quase morreu, e ele foi restaurado, né? Ele foi revivificado. Até que virou quase uma piada, né? Na região onde que ele morava. Quando alguém ligava para o resgate, né, as meninas que atendiam o telefone de SAMU, né, falavam, é o Harry de novo, né? Deve ser Harry de novo, né, ligando para nós. E daí eles achavam, né, que esse homem nunca ia morrer. Mas daí um dia chegou os 173 vezes e ele faleceu. Né? Então, mesmo que nós escapamos à morte, a morte virá. Como diz em Eclesiastes 8, versículo 8, nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como pastor, nós fazemos muitos casamentos e muitos funerais. E eu sempre digo, eu prefiro fazer um funeral do que um casamento. Por quê? Para pregar o Evangelho no funeral, as pessoas estão mais abertas, né, para ouvir a palavra, porque são mais sensíveis, né, para a mensagem do Evangelho. Então, cada um de nós vamos morrer um dia. E a morte é uma certeza. Mas também essa história nos ensina que todos nós vamos passar
a eternidade em algum lugar. Veja aqui, versículo 31. Versículo 31 diz: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas o pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Muitas pessoas gostariam de viver eternamente nesse mundo, mas poucas pessoas se preparam para viver eternamente no céu. Tem um homem chamado João Ponce de Leão, e ele foi famoso, né? Ele era um navegador espanhol, e ele ouviu de uma lenda, né, de uma fonte que existia, de água que produzia juventude eterna. E ele gastou a sua vida inteira procurando aquela fonte nas ilhas das Bahamas. Acreditando na história, ele gastou a sua vida atrás de uma lenda. Por quê? A vontade, o desejo do homem é tão grande de sobreviver. O nosso desejo é tão grande de viver eternamente. Mas nós vamos viver eternamente em algum lugar. Ou no céu, ou no inferno, como a Bíblia diz. Quantas pessoas estão vivendo no mundo como que se fosse o mundo não fosse, como se o mundo fosse eterno. E não estão preparando para a eternidade. Eu conheço pessoas sem terras, pessoas sem tetos, pessoas sem dinheiro, pessoas sem saúde, mas não estão sem esperança, porque eles têm Jesus como seu Salvador. Amém? E a Bíblia diz que nós temos uma viva esperança. Como Paulo disse, esperamos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança é somente o que nós temos nessa vida, ele diz, nós somos os mais miseráveis. Mas a nossa esperança vai muito além dessa vida, amém? Nós temos uma esperança eterna. Nós temos a bem-aventurada esperança. Nós temos a esperança que Pedro diz que bendito seja o Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós temos uma esperança de um lar no céu. O lar perfeito, como Pedro diz, uma herança incorruptível, incontaminável. Como diz no Apocalipse, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Não haverá lágrimas no céu, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte. Mas também não haverá batista no céu. Você sabia? Só haverá crentes em Cristo Jesus. Aquela pessoa que recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. Então, claro, pode ser que pertence batista, mas o importante é que você recebe Jesus. Porque há pessoas que frequentam até uma igreja evangélica, mas nunca tomaram a decisão mais importante. Como Deus falou para esse homem louco, você deve preparar para encontrar com Deus. Em breve iremos mudar para um lugar perfeito e iremos ver Jesus face a face. Nós temos um cântico que nós cantamos no Cantor Cristão, escrito por Fanny Crosby. Hei de vê-lo e conhecê-lo pelos cravos nas suas mãos. Aquela mulher que escreveu aquele hino e muitos outros hinos, ela era cega completamente. E uma vez alguém perguntou para ela, Fanny, você quer que nós oremos pela senhora para que veja, para que tenha vista? E ela falou, não ore por mim não, porque eu quero que a primeira pessoa que eu vejo com meus olhos seja Jesus. Porque quando eu chegar no céu, eu vou ter a minha vista. Então, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ser perfeitos, sem dor, sem defeito. O céu é um lugar eterno, como Pedro diz, que não se pode murchar. Um céu é um lugar preparado, como Jesus diz, vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar-vos lugar, voltarei outra vez. Então, no céu é um lugar preparado para aquelas pessoas preparadas.
Então Jesus fez a sua parte, Ele preparou tudo para que nós possamos ter a certeza da vida eterna, para que nós possamos ter entrada. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nós, antes de morrer, devemos nos preparar. Certa vez um Mateus estava conversando com o pastor sobre o inferno. E o pastor falou para aquele homem, se o inferno não fosse real, eu não teria nada a perder. Mas você, senhor ateu, por outro lado, você estaria morrendo na lógica humana para viver na realidade do que sempre negou. Se não fosse real, não teria nada de perder. Mas eu quero que vocês saibam nessa noite, é real. E Deus diz, se você não prepare, você está fazendo uma loucura. Se você prepare tudo, demais coisas para a sua vida, sim, é bom. Mas, não esquece de Deus. Não esquece do mais importante. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Não esquece que um dia você vai morrer e vai comparecer perante Deus. Então a pergunta nessa noite, você tem a certeza disso? Você tem a certeza da vida eterna? Quantos aqui já têm essa certeza? Diga amém. Mas talvez você não podia dizer com confiança, com convicção, amém, como alguns outros falaram nesse momento. Mas o que você pode fazer nessa noite é cuidar dessa questão e dizer sim para Jesus, sim para o Evangelho, sim para salvação. Se você nessa noite entrega a Jesus, Ele te aceita como está. E Ele te dá uma vida nova e vida eterna. Nós vamos orar nesse momento, vamos curvar as cabeças, fechar os olhos.